UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Abrindo a segunda temporada do UERJ Entrevista, falaremos sobre a importância da formação acadêmica. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos a professora Tânia Neto, sub-reitora de graduação da UERJ. Professora associada da Faculdade de Educação, ingressou na UERJ em 1984. Possui graduação em Pedagogia pela PUC-Rio, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Eu sou Eneida Leão e este é a UERJ Entrevista. Professora Tânia Neto, obrigada por aceitar nosso convite. Com muita alegria que eu retorno ao CTE, agora tão bonito, todo reformado. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Professora Tânia, há algumas décadas, o sonho de toda a família era ter um filho com anel de doutor no dedo, com formação universitária. Em 2017, segundo dados do IBGE, dos quase 49 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, mais da metade não havia concluído o ensino superior e não frequentava escola, curso, universidade ou qualquer outra instituição regular de ensino. Como a senhora avalia esse dado? O sonho continua? O que a educação e especificamente o ensino superior representa para esses jovens? Primeiro vou começar pelo sonho, porque é o sonho que impulsiona a gente para a vida. O sonho e a esperança. Então é por ele que eu começo. Os jovens continuam sonhando, só que a realidade está muito difícil, né? A realidade social, a realidade econômica. Então esses jovens muitas vezes são chamados a entrar no mercado de trabalho para poder se sustentar, se manter, ajudar suas famílias. Então a escola fica sendo postergada, fica em segundo plano quando a gente sabe que a educação é primeiro plano na vida de qualquer um, especialmente na vida das nossas classes populares. Então é com tristeza que a gente escuta esses dados, né? É com tristeza que a gente lida com eles e também é com força que a gente precisa ter muita força para poder enfrentar esses dados e tentar mudar essa realidade. Eu acho que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem feito isso. É uma universidade socialmente referenciada, sempre o foi. A primeira que teve curso noturno para o trabalhador, a primeira que implantou o sistema de cotas e bravamente, corajosamente levou esse sistema de cotas de 2003 até a data de 2018 com muito sucesso. É um programa inclusivo de muito sucesso. Então eu acho que esses dados, eles estão a acariciar que a educação seja vista como investimento e não como planilhas de custo. Enquanto isso se der nessa medida, nós estaremos prejudicando muitos jovens e estaremos deixando de cumprir o papel da educação nesse país. Exatamente, professora. Essa mesma pesquisa do IBGE vai nos mostrar também que 40% dos jovens interrompem os estudos por causa da necessidade de trabalhar, como a senhora mencionou. E, por outro lado, a graduação oferece mais chances de mobilidade social, por meio de uma melhor qualificação profissional, de um melhor preparo para enfrentar esse mercado de trabalho. Como é que a senhora avalia esse paradoxo e como a gente pode tentar reverter isso? Como a universidade pode tentar romper com esse ciclo? Na verdade, a universidade não tem que romper com esse ciclo. Ela tem que ajudar a construir uma nova história para esse país. Uma história de inserção de todos através da educação, né? A educação não resolve todos os problemas do mundo e não resolve todos os problemas do Brasil. Mas sem ela também não se resolve nada, né? Sem ela também não se criam instrumentos de mobilidade, como você está dizendo, social, e também não se cria um mercado de trabalho mais qualificado, com uma mão de obra mais qualificada, ganhando um melhor salário, portanto, tendo uma vida melhor. Então, é crucial que a universidade cumpra, especialmente as universidades públicas do Brasil, né? E no Rio de Janeiro, a UERJ é protagonista de muitas ações de formação importantíssimas, né? Para dentro e para fora, porque nós não só formamos nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, mas também capacitamos professores da rede pública, que também são uma ponta importante e uma ferramenta importante na educação dos anos iniciais. Então, a universidade, ela tem esse compromisso, ela tem essa missão e ela precisa ser melhor tratada, melhor considerada, não só financeiramente, mas também em enxergamento
de que ela tem esse papel social de grande relevância. Nós temos que fazer uma diferença aqui entre mercado de trabalho e o mundo do trabalho. O mundo do trabalho ele é um pouco mais amplo, é uma outra concepção, né? E o mercado de trabalho ele ainda é um mercado que não é tão inclusivo quanto a gente gostaria e ainda é preconceituoso, né? Nós sabemos que quando vamos disputar uma vaga nesse mercado, né, nós sabemos que temos dificuldades de inserção de algumas pessoas, de algumas categorias sociais. Então isso também é tarefa da universidade mudar essa concepção, né, ajudar a mudar esta concepção e transformar essa mentalidade de forma mais inclusiva. Ela ainda não é totalmente inclusiva. Não é verdade que o mercado de trabalho é para todos que estejam formados numa mesma profissão. O acesso a ele ainda é diferenciado, lamentavelmente. Mesmo com as cotas que existem também dentro do mercado de trabalho? As cotas vieram para melhorar muito e fazer uma verdadeira revolução. Não só no acesso às escolas públicas, quanto no acesso às universidades públicas, quanto nos concursos públicos, ok? Então isso veio mudar, mas é lastimável que tem que ser mudado através ou por força de lei. Certo? Então, no plano das mentalidades, ainda isso permanece um pouco recrudescido. E como a senhora vê o papel da universidade, que é baseada no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, na formação não só dessa mão de obra qualificada, mas de pessoas que reflitam e transformem o seu cotidiano? Como a senhora pode avaliar esse tripé à luz dessa transformação social que a gente tanto almeja? A UERJ tem um papel nesse sentido de grande protagonismo e de grande proeminência. Uma responsabilidade também muito grande, porque isso tudo que você disse para nós, para o UERJ, começa desde o CAP, do Colégio de Aplicação. O Colégio de Aplicação, ele faz ensino, pesquisa e extensão. Então, desde lá, os nossos alunos têm acesso a esse conjunto que você chamou de tripé, de informações e de formação que vão fazer diferença naquilo que aqueles meninos serão. Certo? Quando chegam à universidade, sejam eles do CAP ou não, eles entram na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma universidade, como eu já disse no início, das mais socialmente referenciadas que eu conheço. Então, o que acontece? Nós temos um programa de extensão fortíssimo, com uma ação direta e objetiva nas comunidades e junto a prefeituras dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma graduação também muito qualificada, com um corpo de professores também altamente qualificado. E nós temos pesquisa desde o CAP, iniciação científica júnior, desde o Colégio de Aplicação. Isso é um privilégio. Então, esse privilégio, ele precisa ser cada vez mais aprimorado, mais cuidado, de modo que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro continue a exercer esse protagonismo, mas, acima de tudo, ofereça a qualidade, a excelência de formação que não se insere só nas salas de aula. Ela não é construída somente dentro do espaço de sala de aula ou dos conteúdos acadêmicos. Ela é construída por força dessa participação, desde o CAP, nos laboratórios, na pesquisa e na extensão universitária. Na verdade, não é só uma formação de um profissional, mas de um cidadão, né, professora? Nós chamamos aqui, cunhamos um termo dentro da universidade de cidadania acadêmica. É o que a gente se propõe a fazer. É o nosso grande desafio, mas ao mesmo tempo é o nosso grande orgulho. Perseguir isso dá muito orgulho à nossa universidade e a todos nós. Professora Tânia, voltando à questão do sistema de reserva de vagas aqui na UERJ, que foi pioneira, como a senhora falou, né, desde o vestibular de 2003, qual tem sido o resultado dessa ação? Há indicadores para além da formatura sobre o que a graduação mudou na vida dessas pessoas? Olha só, nós já temos os nossos meninos de cotas em mestrados, doutorados e também no trabalho, no mercado de trabalho, com muito sucesso. Temos depoimentos desses nossos estudantes dizendo, a grande, imensa maioria deles, que eles foram a primeira pessoa de suas famílias a ingressar numa universidade. Isso muda a história, não é só dele, muda a história dele, da família dele, de onde ele veio, portanto, e da família que ele irá constituir. Aquilo dali é um marco de mudança para melhor, né? E de tomada de consciência também do que é possível fazer com mais essa conquista a partir dela, inclusive, né?
Então, nós temos hoje na UERJ em torno de 9 mil estudantes cotistas. Dos 27 mil alunos de graduação, você tem ideia de que percentual isso representa. Então, a universidade tem esse constante desafio de produzir cada vez mais cidadãos socialmente referenciados. E esses cidadãos, no início, né, em 2003, quando iniciamos esse primeiro vestibular, eu fui professora da primeira turma de cotas que chegou na minha unidade, que é a Faculdade de Educação. Deve ter sido uma experiência Foi uma fantástica. Experiência riquíssima para mim. Mudou os rumos da minha ementa e de tudo aquilo que eu fazia dentro de sala de aula. Por quê? Porque eles traziam uma riqueza, né, das comunidades de onde vinham, comunidades essas que no início da minha carreira no magistério, há 50 anos atrás, eu conhecia, mas era diferente do que é hoje. Então eles traziam uma história familiar, eles traziam uma vivência, né, comunitária muito diferente do que aquela proposta do aluno que já estava aqui na UERJ para a gente formar. Então foi muito rico para eles esse acesso. Mas foi imensamente rico para a universidade ter que revisitar todos os seus conceitos, ter que revisitar seus planos de aula, ter que revisitar suas ementas de disciplinas, em função desse grupo, né, de pessoas que estavam chegando à nossa casa e que fizeram com que a gente desse uma reviravolta na nossa prática, inclusive acadêmica. Hoje eles estão inseridos nas bolsas do CETRENA, nas bolsas da SR2, nas bolsas da SR3, nos estágios externos. Eles foram também nos programas Sem Fronteira, ou seja, eles têm uma história de sucesso, né, construída no interior, não porque a universidade tivesse colocado neles esse sucesso, mas porque passar para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro com vestibular considerado muito precioso por todas as universidades públicas, um vestibular inclusivo, mesmo antes das cotas, um vestibular chamado de vestibular cidadão, quando eles rompem com esse desafio e eles entram, aí o céu não é o limite, certo? É um novo paradigma, né? É um novo paradigma para todos nós. Inclusive para os colegas que passam a conviver com novas realidades, né? Isso foi também uma outra conquista e também uma outra luta, né? Que é essa inserção e essa amálgama, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem essa coisa que eu considero preciosa. Ela tem desde o filho de um desembargador aqui dentro até um menino de uma comunidade muito pobre convivendo no mesmo espaço, né? Com relação aos cotistas, é preciso que a gente não atrase as bolsas para eles, não atrase o material escolar que eles têm direito, né? E para que esse sucesso possa ser garantido, porque não basta o acesso, é preciso a permanência. Professora Tânia, para que a gente possa encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora dissesse qual o seu maior desafio e o seu maior sonho como docente e como subreitora de graduação da UERJ. Como docente, eu gostaria que a educação tivesse a centralidade que ela precisa ter no nosso país. Que ela fosse considerada um investimento, não no discurso, mas no aporte, inclusive, de verbas, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio que esse país tem frente à educação. E, em relação ao meu sonho, que aliás eu não parei de sonhar nunca, é que, mais uma vez, a educação pública seja considerada esse norte fundamental, sem o que nós não vamos dar o grande passo do desenvolvimento e da inclusão social para todos. Se a educação, ela não conserta tudo, sem ela, eu tenho clareza, como dizia o mestre Paulo Freire, que também não chegamos a lugar nenhum. Então, meu sonho é que a educação seja esse norte privilegiado por parte de todos os governantes do nosso país. Obrigada, professora. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Tânia Neto sobre a importância da formação acadêmica. Participe, mande suas sugestões para radioerj@gmail.com. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ.
Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3.